Olá a todos do Encontro de Saberes. Meu nome é Ricardo Silva Coelho. Fui orientado pela professora Mônica Cristina Teixeira e vou apresentar para vocês o meu projeto com o título Biorremediação de solos contaminados com arsênio por meio de lavagem de solo usando biosurfactantes. A mineração é a principal atividade econômica no estado de Minas Gerais. A mineração de ouro pode levar à contaminação de solo por arsênio. O arsênio é um elemento tóxico, cancerígeno e prejudicial ao meio ambiente. Tendo em vista esse problema, a proposta dessa pesquisa foi investigar formas ecológicas igualmente eficientes para a remoção de arsênio em solos de mina de ouro abandonadas. De forma resumida, a metodologia empregada na nossa pesquisa foi a seleção de consórcios de bactérias redutoras de sulfato para a produção de extratos de biosurfactantes para a realização de testes de lavagem de solo usando solos de minas de ouro abandonado para a remoção de arsênio de forma controlada. Na caracterização do solo, foi indicado uma alta concentração de arsênio, o que mostra que o solo dessa mina de ouro apresenta contaminação pelo elemento arsênio. Também foram realizados testes de tensão superficial para indicar a presença de biosurfactantes nos extratos. Pelos dados, houve uma redução significativa da tensão superficial, valores esses abaixo de 35 milинewtons por metro, o que mostra que há sim a presença de biosurfactantes nos nossos extratos. Também foram realizados testes variando a temperatura, o pH e a concentração salina. A presença dos nossos extratos de biosurfactantes mostrou um aumento significativo da remoção de arsênio. E pelos dados, também podemos concluir que o pH 11 foi onde houve a maior influência de remoção de arsênio. Os possíveis aumentos da mobilização do arsênio devido ao aumento do pH pode ser devido a 4 fatores. A interação dos grupos carboxílicos, possivelmente presentes nos biosurfactantes, com metais catiônicos, os quais podem se ligar com arsênio através de ligações metálicas, aumentando a solubilização do arsênio. Os meios alcalinos aumentam a dissolução do material orgânico, que pode liberar o arsênio para o meio, algo pouco provável, já que os nossos solos apresentavam pouca matéria orgânica. O aumento da interação eletrostática repulsiva pode favorecer a mobilização do arsênio. E, por fim, a redução da tensão interfacial entre os biosurfactantes e o solo permitiria o aumento da mobilização do arsênio adsorvido no solo. Foram feitos testes usando agentes tratores para analisar a fração de arsênio removida pelos biosurfactantes e os possíveis mecanismos envolvidos. Pelos resultados, a remoção se assemelha aos ácidos orgânicos, indicando uma fração removida de arsênio fracamente e fortemente adsorvida e possivelmente pelo mecanismo de troca iônica. Também cabe destacar que os nossos biosurfactantes realizaram uma remoção de arsênio de forma seletiva, sem comprometer as características do solo. Foram feitos testes usando agentes extratores, saponina, lecitina de soja, SDS, EDTA e extratos de biosurfactantes comercial, para comparar com os nossos biosurfactantes. Como o EDTA e os extratos comerciais tiveram comportamentos similares aos nossos biosurfactantes, pode haver a possibilidade da presença de grupos nos biosurfactantes semelhantes a esses agentes extratores, como, por exemplo, grupos carboxílicos. Também vale ressaltar que os nossos biosurfactantes apresentaram uma remoção seletiva do arsênio, sem comprometer novamente com o solo, diferente, por exemplo, do agente EDTA. Foram realizados também testes utilizando em colunas e foram realizados testes fazendo em 10 ciclos.
Os resultados indicaram uma remoção acumulativa de 25% do arsênio nesses testes em colunas. Por fim, podemos concluir que os nossos bios foi possível, através dessa pesquisa, produzir culturas de bios capazes de produzir biosfactantes. Esses biosfactantes apresentaram uma ampla estabilidade em temperatura, pH e concentração salina. Os biosfactantes foram capazes de mobilizar o arsênio de forma específica e seletiva, e as melhores condições de remoção foram em pH 11 e foi atingido uma remoção de 25% do arsênio. E, por fim, os testes em coluna indicam que há bons indícios de remoção em coluna de lixiviação. Isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Muito obrigado.